Alguém lembra onde a gente parou em ecologia? Aqui a gente falou... Essa foi a última aula que a gente teve. Falei de espécie... Sim, a senhora falou dos reinos e da parte que era filo, as características do bicho que faz diferenciar de filo para os outros coisinhos que tem. Alguém lembra como que se escreve espécie mesmo? Ou esqueceram? Como assim? Qual dos três, tá certo? Ah, pera, calma. Não, O do meio. Sim. Acertei? No do meio, não. É o terceiro. Eu acho. Uhum. Ai, que absurdo. Gênero com letra maiúscula e epíteto específico com letra minúscula. Aí a gente parou aqui, mas eu vou corrigir as questões primeiro, a gente começa daqui. Beleza? Tá. Vamos lá. Ai, que preguiça de ler. Deixa eu ver qual é a menorzinha. Não tem menor. Enfim, vamos começar pela 38. A bomba de sódio e potássio é uma proteína da membrana que... Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar para vocês. A bomba de sódio e potássio é uma proteína de membrana que realiza transporte ativo. Vocês lembram o que é transporte ativo? Sim. O que é transporte ativo? O transporte ativo não é aquele que tem os dois tipos? Ou eu tô confundindo? Então, transporte ativo... Não, a gente tem o ativo e o passivo. Não, o passivo é o que se divide em meiose e osmose, né? Não. O que é isso? Que eu não lembro mais. Tudo bem, calma aí. Eu acho que tá na... Transporte ativo. Transporte ativo é o que é mais rápido, né? Transporte ativo, a gente vai ter o gasto de energia. Isso é o que a gente precisa saber. O transporte ativo é o que tem ATP. Isso. E transporte passivo não tem gasto. E aí ele é dividido em difusão simples, que é quando a molécula passa direto. Tá. E difusão facilitada, quando a gente tem a presença de uma membrana. Uhum. Ou de uma membrana não, desculpa, de uma proteína para ajudar essas moléculas maiores a passar. E aí depois a gente tem osmose, que é só de água, de um ambiente onde tem maior concentração de soluto, de menor concentração de soluto, um ambiente hipotônico, para um ambiente onde tem maior concentração, que é o hipertônico. A gente tem a endocitose, que é o englobamento de partículas através de uma vesícula. E a gente tem subdivisões, pinocitose, que é quando cria-se essa bolsinha, e fagocitose, que é quando tem a formação de pseudópodes, que são aqueles braços. Então a gente tem bracinhos que abraçam a partícula. E exocitose é a expulsão. Endo de dentro, exo de fora. Então, endo é englobando, exo é expulsando. Transporte ativo, então a gente vai ter o gasto de energia, ou seja, ATP, que realiza transporte ativo de substâncias entre a célula e o meio externo, sendo, portanto, essencial a homeostase celular. Nesse transporte, ocorre o consumo de ATP e, em consequência, a produção de um gradiente elétrico em que o interior da célula adquire carga elétrica negativa e seu exterior carga positiva. Esse processo resulta do seguinte transporte iônico celular. Então, a gente tem como transporte ativo só a bomba de sódio e potássio. E aí... Meu Deus, muitas páginas. E aí era só lembrar. São quantos íons sódio presentes nessa reação? E quantos íons potássio? Eu acho que são 3. São 3 sódio, então a gente tem
3 sódios sendo E jogados para 2 fora. potássios? 2 potássios entrando. Perfeito. Então, 3 íon sódio para fora e 2 íon potássio para dentro. Tá? Uhum. Era só lembrar. Deixa eu ver se tem como confundir. Tem como confundir, tipo, 3 íons sódio para dentro e 2 íons potássio para fora. Não, é o contrário. Porque sódio dentro da célula, sódio é o quê? É um sal, né? Sim. Então, é ruim. Eu confundi na hora esse negócio de negócio entrando, negócio saindo. Lá ele. Não, mas sério, é isso. Bruna. Ué, gente. Eu sou mais jovem que fala lá ele. Mentira, eu não falo lá ele. Mas é isso. Era só lembrar que sódio, excesso de sódio dentro da célula faz mal. Então ele tem que ir para fora. Foi dúvidas? Essa aqui tava tranquila. Alguma dúvida? Não. Caiu em desuso lá ele, né? Nossa, graças a Deus. Ninguém merece quem fala lá ele. Eu descobri porque minha irmã de 10 anos me humilhou, tá? Isso aí é biologia, gente? Meu Deus. Isso aqui é matemática. Não, dos bichinhos aí, isso aí. Só que a gente vai fazer a 36. Professora, Essa aqui é física. Energia cinética. Tá. Física. É. Porque a gente olha, bate o olho, né? Vai procurando na prova. Deixa eu ver uma matéria que eu tenho afinidade. Aconteceu a mesma coisa comigo. Pode falar, Isaac. essa questão da bomba de sódio de potássio foi praticamente a única relativa mesmo à citologia, não foi? Sim. Sim. A senhora acha que no próximo aqui pode vir a cair mais questões de citologia, tendo em vista que caiu só uma, então, nesse aqui? Cara, é porque eu não sei como que funciona a divisão na prova da UERJ. Mas pode ser que sim. Porque uma coisa que eu notei é que caiu as questões, né? Acho que umas 2 ou 3 sobre alguma coisa relativa à genética. Caiu essa daí da flor que é botânica, que não é uma coisa que cai com tanta frequência. E caiu as outras de zoologia, uma que foi do peixe e essa do carneiro. Que zoologia e botânica não são matérias que caem muito. O que cai muito é peixe? sustentabilidade, citologia, que cai muito. Então, aqui eu não vi muita ecologia. Embora zoologia e botânica estejam dentro de ecologia, eu senti falta de ecologia mesmo. Então pode ser que caia. Caiu a questão eu do fiz peixe? a prova percebendo isso, porque praticamente não caiu nenhuma questão de ecologia, por assim dizer. Isso daqui é biologia molecular. E assim, não vi nada sobre genética. Então, provável que caia também. Não, essa daí da divisão isso daí é uma divisão de alguma coisa, então não seria meio que genética, não? Não, então, porque a gente tem a biologia molecular e a genética de fato. A genética ela é mais voltada para cromossomo e não sei o quê. Isso daqui ainda é o processo de meiose, embora tenha cromossomo, mas é mais biologia molecular. Tem uma outra aí que também é do carneiro, que fala alguma coisa de hereditariedade, que eu lembro. Que questão é essa do peixe? Não tem, não? Lá em cima, uma das primeiras. Baseada no texto base. É uma que está no texto base, que tem uma questão de coisa de peixe. É uma das primeiras. Acho que assim, aqui começa a matemática. Aqui finaliza. Não, mas é uma das questões do texto base. Acho que é a 8, se eu não me engano. Ah, tá. Entendi. Deixa eu ver. Aí, ó, peixe. Tá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é ecologia.
Eu vou dar uma olhada na prova toda, porque eu achei que a parte da biologia ficava só lá embaixo. Ela é na parte de ciência da natureza mesmo, mas as primeiras questões, primeiras 8 que são em texto base, né? Essa aqui foi sobre o fotógrafo Sebastião Salgado. Eles colocam sempre uma questão de cada matéria. Aí coloca alguma coisa de história, geografia, biologia, física, química, baseado em alguma coisa que eles inventaram do texto. Entendi. Tá. Vamos lá. Essa daqui é do carneiro. Na época do acasalamento dos carneiros das rochosas ovis canadenses, que é o nome científico deles, a disputa dos machos pelas fêmeas envolve 2 carneiros correndo em sentidos opostos e colidindo seus chifres em velocidade que podem alcançar a 65 km por hora. Ou seja, eles ficam se cabeceando. No instante do impacto, parte da energia cinética desses animais é convertida em som e em calor, e parte é absorvida pelos chifres e pelo crânio. Esse daqui seria um texto mais voltado para essa questão aqui da física. Aí vocês provavelmente teriam que fazer uma conta para saber. Isso aqui Olha, professora, mas essa daí eu acertei, mas eu só acertei porque eu pensei que a resposta que minha conta tinha dado estava muito óbvia. Aí eu cortei pela metade e respondi a resposta certa. Perfeito. Essa daqui é a que interessa pra gente. Sim. Na espécie Ovis canadensis, a maioria dos machos bem-sucedidos nas disputas por fêmea para a cópula apresenta chifres mais desenvolvidos. Esse fenótipo é o que a Kai falou. Fenótipo é a característica que você expressa, tá? Então, essa característica geralmente está associada a outras vantagens adaptativas que são transmitidas à prole. O que é prole? Aos filhotes. Desse modo, a seleção sexual feita pelas fêmeas, ou seja, a escolha das fêmeas, resulta em descendentes com as seguintes características. Então, assim, os machos bem-sucedidos, né, os machos que são escolhidos pelas fêmeas, eles apresentam os chifres mais desenvolvidos. Então, a fêmea, ela olha e escolhe quem tem o maior chifre. E essa característica de ter o maior chifre, ela geralmente está associada a outras vantagens adaptativas. E essas vantagens adaptativas são transmitidas para o filho. Então, a fêmea, ela não é burra. Ela escolhe o cara que tem o chifre maior, sabendo que por ele ter aquele chifre, ele apresenta alguma vantagem adaptativa que vai ser transmitida para o filhote dela. Gênia. Desse modo, a seleção sexual feita pelas fêmeas, ou seja, a escolha das fêmeas, resulta em descendentes com a seguinte característica. Baixo dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Diferença entre macho e fêmea. Então, assim, algum bicho que tenha dimorfismo sexual. Por exemplo... Dimorfismo sexual seria, então, tipo, ter mais macho ou menos fêmea? Alguma coisa assim? Não, dimorfismo sexual é diferença entre indivíduo macho e indivíduo fêmea. Estou tentando pensar num bicho que tenha dimorfismo sexual, que seja... Por exemplo, o lagarto. A maioria dos animais, no caso, né? Tem diferença entre o macho e a fêmea. Na verdade, não. Fácil para você lembrar hoje em dia, que a gente escuta falar bastante em questão de gênero, é dismorfia corporal. Que é um exemplo, entendeu? Porque como é a mesma palavra, acaba que a gente associa. Dismorfia, a outra palavra. Eita! Dismorfia? O que? Você está falando da questão ou... Não, mas é a mesma palavra? Dismorfia e dimorfismo? É a mesma coisa? Então, pode ter... Eu não sei te afirmar isso com precisão, mas elas provavelmente tiveram a mesma... Como que fala? Vieram da mesma palavra, tipo, a mesma origem, sabe? Ah, Kai respondeu aqui. Obrigada, Kai, entendi. Dimorfismo sexual é a diferença entre macho e fêmea. Então, assim, é um bicho que, por exemplo,
esses calanguinhos que a gente vê, eles apresentam dimorfismo sexual. Quando a gente vê um indivíduo que tem a cauda, o final da cauda amarela, é um macho. Quando não tem, é uma fêmea. Isso é dimorfismo sexual. Ah, então se ele tem baixo, então ele não tem diferença. Não dá pra perceber a diferença, é isso? Isso. Ah, tá. Entendeu? A juba do leão seria uma coisa ou não? Dimorfismo sexual, é isso. Tem juba, é macho, não tem é fêmea. Ah, mas então a maioria dos bichos, não? Porque, tipo, as aves, o macho geralmente é mais colorido do que a fêmea. Então, isso é porque a gente está falando dos vertebrados. A gente sempre olha para os vertebrados. Só que os vertebrados são minoria. A gente tem muitos invertebrados. A gente vai ver isso em zoologia. Os artrópodes, eles compõem quase, sei lá, 95% de todos os bichos. E tem muitos que não apresentam dimorfismo sexual. Então, baixo dimorfismo sexual não é menor taxa de fertilidade? Não. Também não. Maior qualidade genética? Seria maior qualidade genética. Por quê? Ah, tá. Pensei. Porque o Ovis canadense que apresenta o maior chifre, aqui diz que essa condição dele apresentar o maior chifre, ela sempre está associada, ela geralmente está associada a outras vantagens adaptativas. Bruno, acho que dava pra acertar essa só com interpretação, será? Dava. Porque eu achei que... Eu acertei só com interpretação, por causa que eu não sabia. Então, o que podia pegar aqui é essa palavra aqui, dimorfismo. O que é isso? Não, mas aí quando fala que é basicamente benéfico pra fêmea, então você pensa uma coisa boa. Não tem como ser mortalidade alta, menor fertilidade e baixo dimorfismo, mesmo sem saber o que é. Sim. Daria pra ter acertado só com interpretação. Foi, gente? Foi. Agora vamos pra baunilha. Alguém pode ler esse textinho aqui? Voluntário? Alguém se oferece? Pode ir, Lucas. Pode ir, Caio. Você é de linguagens. Vou escolher, então. Você que nem aquelas professoras. Vou escolher, já que ninguém se ofereceu, vou escolher. Não, mentira, gente. A baunilha é uma especiaria bastante apreciada, sendo um de seus componentes químicos a vanilina, principal responsável por seu aroma e sabor. Essa especiaria é produzida a partir das orquídeas da espécie Vanilla planifolia, frequentemente polinizada de forma mecânica para que os grãos de pólen da flor entrem em contato com a parte feminina de outra flor da mesma espécie. Então... Tem microfone ligado aí. É da Thalita. Pronto. Quando eles falam polinizada de forma mecânica, não é uma polinização natural. Por exemplo, um polinizador vai em uma e depois vai na outra. É uma polinização que é feita por humanos. Vocês já viram isso? Pessoas polinizando as flores manualmente? Eu até Eu não. esqueci o que é isso. Nunca vi isso, não. Eu tenho uma amiga que ela é cheia de rosas. E aí ela mesma poliniza as rosas dela. Só que com rosas de espécies diferentes. Só que quase não dá certo, né? Porque, enfim, a gente vai ver isso em botânica também. Por que não dá certo? Mas é isso, basicamente é isso. Você chega lá e poliniza. Você pega o pólen de uma flor, macho ou hermafrodita, e coloca numa flor fêmea ou hermafrodita. E aí, enfim. Questão. No processo de polinização, forma-se o tubo polínico, que conduz os núcleos espermáticos para realizarem uma dupla fecundação no interior do óvulo feminino. Nós não vimos em botânica ainda,
Mas o óvulo, ele basicamente... Morfologia flor. Ó. Isso aqui é o tubo polínico. É o estigma, o que a gente chama de estigma. Essa é a estrutura feminina de uma planta. O pólen, ele vai entrar aqui. E aí ele vai nadandinho até chegar no óvulo. E aqui vai acontecer a fecundação. Tá? Então, o tubo polínico é isso aqui. Sabe-se que uma estrutura resultante de uma dessas fecundações, então a gente sabe que a fecundação ela acontece lá no óvulo, não apresenta o padrão diploide. Essa informação é importante. Vocês lembram o que é diploide? Eu não. Tem Indivíduo... alguma coisa... Pode falar. Indivíduo 2N. Não sei não. Ó, isso aqui. Indivíduo 2N. de 2. Então, assim... Eu lembro que tinha uma questão, não sei se era nessa prova dos anos anteriores, que envolvia isso de 2N, 1N. A gente vai ver sim em genética. Biologia molecular, na verdade. Isso aqui é importante. Sabe-se que uma estrutura resultante de uma dessas fecundações, então é algo que é gerado a partir da fecundação, não apresenta o padrão diploide. Então não pode ser 2N. É gerado na fecundação, mas não pode ser 2N. Geralmente, uma fecundação, ela resulta em algo 2N, porque é 1N mais 1N, que é um... Deixa eu... Quadro branco. Ó, a gente vai ter um indivíduo um N, sei lá, que vem do macho, mais um N que vem da fêmea, certo? Que no caso de nós seria um espermatozoide que vem do macho e um ovócito que vem da fêmea, certo? Eles não vão se fundir. Isso daqui vai virar um 2N, certo? Esse processo aqui é a fecundação. Eles vão se fecundar, um N mais um N, matemática, 2N. Então, o que vai acontecer? Na fecundação, a gente vai ter o resultado, mas esse resultado não pode ser 2N, que é um diploide. E aí, a gente teria que ir por eliminação aqui. Ou então lembrar. Eu não entendi nem o que a questão estava falando, sinceramente. Eu coloquei endosperma. Eu nem sei o que é. Mas é endosperma. Então, graças a Deus, né? Professora, eu lembro que tem um outro negócio. Diploide é porque, tipo, o prefixo de remete a 2. E também tem haploide, que é o quê? O haploide é um só. Só que não é um haploide de A, 100, então... do prefixo 100. É um haploide com H, tá? Que é um N só. Então, a gente tem um haploide mais outro haploide, que dá um diploide. Então, a gente vai para as alternativas. Zigoto. O que é o zigoto? É resultado da fecundação, certo? Mas ele é um diploide. O zigoto é um 2N. Deixa eu ver se... Aqui. O zigoto, ele já é a junção de dois... Aqui, é perfeito. Ele já é a junção do espermatozoide com o ovócito. Então, ele é um N mais um N, que dá 2N. Então, não é o zigoto. O que é oosfera? Oosfera... Não, na verdade, eu não botei isso para vocês em botânica, porque é muito complexo. Mas oosfera é basicamente o óvulo feminino das plantas. É chamado de oosfera. O da gente não é chamado de ovócito.
o das plantas são chamados de oosfera. E anterozoide, o nosso é chamado de espermatozoide, o das plantas é chamado de anterozoide. Só que poderia ser um desses daqui, porque eles não são um N, não são haploide. Sim, só que eles não são resultados da fecundação. Eles são individuais. Para que ocorra a fecundação, o anterozoide precisa fundir com a oosfera. Com a oosfera. Conseguiram entender isso? Sim. Então sobra pra gente endosperma. Endosperma, ele não é haploide e nem diploide, ele é triploide. O que é endosperma? Endosperma é uma estrutura que é presente na semente das plantas. Semente, morfologia. Deixa eu ver. Ele é presente nas sementes, em algumas sementes. Aqui, ó. Endosperma. Bem específico, né? Mas ele é formado a partir da fecundação das plantas. E ele é triploide. Ele é 3N. Ó, aqui. Na semente do milho. Professora, Oi. no sábado antes do primeiro aqui, o professor Garrido falou com a gente que normalmente nas questões, no caso isso para humanas, né? Uhum. As palavras mais complicadas que você não sabe o significado geralmente não é. É uma pena que para biologia a gente não pode fazer o mesmo, porque todas as Pois palavras são muito diferentes. Sim. Essa é a parte ruim da biologia. Professora, eu não entendi o que a questão estava pedindo. Então, a questão, de forma resumida, ela queria uma estrutura que é resultado da fecundação das plantas, mas essa estrutura não pode ser diploide, não pode ser 2N. Zigoto é resultado da fecundação? Sim, mas ele é diploide, então não serve. Oosfera é diploide? Não, é haploide, mas não é resultado da fecundação. E nem anterozoide. Então, sobraria endosperma. Essa questão é difícil. E fica mais difícil ainda porque é algo que a gente não viu, né? Nós não vimos nem botânicas, nem... E é algo que não é muito Pois é. cai. Cara, é uma parada que tá dentro da... Dentro é ótimo. Tá dentro da semente. Tipo assim, ninguém fala de endosperma. Mas enfim, biologia com suas coisinhas. Foi, gente? Ficaram com dúvidas em uma dessas três? Não. Professora, endosperma é do ser humano, né? Não. Então, Você tá falando do quê? Dessa 43. Não, então, mas você tá falando do quê? A endosperma é uma estrutura que tá dentro das sementes. Ela é presente só nas plantas. Tá. Obrigada, senhores. Nada. Professora, sei que a 44 não é de biologia, mas qual era a resposta? Você sabe me dizer? Deixa eu ler. O número de átomos de carbono presente nesse ácido é igual ao número de átomos de carbono removidos do ácido ferúlico. 1, 2, 3. Cara, sei lá. Não sei, isso aqui é química. Não sei. A professora de química não tinha resolvido essa, não? Eu não lembro, eu tive que sair quase no finalzinho da aula. Ela ainda estava naqueles cálculos lá, explicando mol. Mas eu lembro que ela botou no grupo. Ela resolveu esse. Não? Qual é a resposta? Eu Me acho que lembro. é 7. É etanóico, por causa Isso. que... É 2. Não, Não.
Não, é por causa dos. É. É por causa da estrutura, que tem 2 OH e ali tem o R ali. Ai, era alguma coisa assim, aí representava que era etanóico. Eu só lembrei por causa que tinha uma questão exatamente igual numa prova antiga. Só que eu errei. Meu Deus. Por causa que. Ai, eu me perdi, me confundi. Cara, seria no chute, porque assim, eu não entendo nada de botânica. Eu vou Essa apostar daqui, toda ou a você minha teria fé que no Enem. manjar muito de. Cacete, qual é o nome da planta? Você teria que manjar muito de orquídea, ou então de botânica ou de química. Eu não sei nada de orquídea. Enfim. Ecologia. Vamos. Vamos. Eita. Beleza. Conceitos básicos. Ecologia. O que é ecologia? Estudo da casa. Ou seja, estudo do meio ambiente e suas relações. O que é habitat? É como se fosse o endereço do ser. Então, o habitat do leão, savana. E assim vai. Nicho ecológico é o papel que aquele cara vai desenvolver no ambiente. Tá? É como se fosse a profissão dele. O que o passarinho faz no ambiente? O passarinho vai fazer várias coisas. Ele pode polinizar, ele pode quebrar semente. Isso é um nicho para ele. Certo? Sobre alimentação, a gente vai ter seres autótrofos. O que são os seres autótrofos? São os que produzem o seu próprio alimento. Perfeito. Que são Plantas. plantas e algas. E os heterótrofos, todo o resto, que não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento, precisam comer outras coisas. Professora, mas Bem hétero mesmo. agora seria o quê? O quê? Perdão. Disse que eu não Pode vi. falar, Isaac. O que ela disse que eu não vi? Bem hétero mesmo. A fita em hétero. Ah, tá. E a planta carnívora é o quê? Então, a planta carnívora, mesmo que ela se alimente... Nossa, perfeita pergunta. Mesmo que ela se alimente, entre aspas, né, de outros seres, ela não se alimenta porque, assim, ela não tem um sistema digestório, uma boca com dente que ela vai mastigar, não. Ela produz substâncias, são enzimas digestivas que vão digerir aquele animal e ela vai absorver os nutrientes. Então, assim, Mas ela se alimenta. Se ela vai digerir e absorver o nutriente de um outro ser, ela também se alimenta. mas ela ainda faz fotossíntese. Então ela é uma mistura. Na verdade, não, ela é considerada só autótrofo mesmo. Ué, mas por que se ela come outra coisa? Porque, assim, pensa comigo, a planta ela tem a raiz, certo? A raiz ela vai usar para absorver água. Mas você acha que ela absorve só água? Não. Ela absorve também nutrientes que foram deixados ali por animais que morreram. Então, assim, não é... O critério não é absorver só para você ser considerado heterótrofo. Não. Você tem que ingerir de fato. Entendeu? Você só absorver não te caracteriza como heterótrofo. Então tem que absorver toda a fonte de alimento, precisa ser alguma outra coisa para ser heterótrofo. Você tem que ingerir. Tá? Tem gente que fala autótrofo, tem gente que fala autotrófico, mesma coisa, tá? Ou heterotrófico, é a mesma coisa. E aí a gente tem divisões. Carnívoros são os heterótrofos que se alimentam de... Carne. Errou. Frango. Mentira. É Pelo carne. amor de Deus. Certo ou errado? Certo. Errado. Onívoros. Quem são os onívoros? Os que se alimentam de carnes e plantas. Sim, os onívoros, eles comem tudo.
Os porquinhos comem tudo. Tudo que você der, ele vai comer. Grato. Isso é gratidão, tá? Isso é gratidão. A gente é onívoro? Sim. Professora, mas e as pessoas que, vamos dizer assim, os humanos veganos? Não é herbívoro que só come mato? Não, vegano que só come as plantas e tal. Ele não deixa a gente não deixa de ser onívoro se a gente optar a comer só plantas, não é? Isso. Não, a gente não deixa. Porque a gente tem a capacidade de comer tudo, assim. Não é, por exemplo, sei lá, uma serpente que é, né, carnívoro. Se você der planta pra ela, ela vai morrer. Entendeu? Então, assim, é um bicho que é carnívoro obrigatoriamente. Se você quiser fazer uma dieta pra, sei lá, um felino à base de alface e rúcula, ele vai morrer, pô. O cara precisa de carne. Entendeu? Mas, com herbívoro é igual? Por exemplo, se a gente dá carne, morre? Depende do herbívoro. Por exemplo, tem gente que fala que cavalo come carne. Gente, que isso? Pois é. Mas um bicho que é, tipo, restritamente herbívoro, se você der carne pra ele, pode morrer. Mas isso é motivo, tipo, da formação do animal? É de onde ele tira o nutriente? Sim, depende, na verdade depende, porque assim, o cavalo, bichos ruminantes, né, que são os bichos que se alimentam de mato, né, eles ruminam, eles ficam com a cara enfiada no solo comendo mato. Aqueles bichos, eles vão ter um sistema digestório todo adaptado para conseguir dissolver a celulose que está presente nas plantas. Por isso que eles conseguem comer capim, mato, né? Nós não. Se a gente comer, a gente vai morrer, dependendo da quantidade, porque a gente não tem enzimas digestivas de celulose. A gente não consegue digerir celulose. Então, se a gente comer capim, vai de caixa. Eu sinto vontade de comer capim às vezes. Não, pode comer, mas um beijo. Daqui a 2 com semanas moderação, assim. Que nem nós não Eu achei temos que você tava capacidade para falando digerir mato, pelo. tipo, alface, couve, eu fiquei sem entender. Não, é tipo Sei lá, capim, os assim. vegetarianos. Eu demorei um pouquinho pra assimilar. Que nem a gente não tem enzimas que conseguem digerir pelo. Então, assim, Então, assim, Bruna, dá pra realmente se matar comendo capim? É só uma pergunta. Eu não posso responder isso. Não, é só uma pergunta. Não, dá, né? Mas, cara, que morte de merda, né? Posso. Que morte de merda, né? É desnutrição, praticamente, né? Ou intoxicação alimentar. Deve dar, sei lá, mano. Não sei. Porque, assim, seu corpo ele simplesmente não digere. Eu vou comprar aquilo, na né? Shopee, obrigado. Ai, gente, comprar feno. Isso. Professora, então, mas assim, isso pro capim, mas, sei lá, alface, essas coisinhas assim. Ah, sim, não. Né? Sim, não. Mas por quê? Tipo, diferença na formação da planta que faz a gente poder comer ela, ou o quê? Não, então, é a quantidade de celulose, na verdade. Porque a celulose está presente aonde? Vocês lembram? Celulose não é o processo de quebrar os trem da... Não é aquele negócio que tem na planta? Sim, mas onde fica a celulose? Célula? Gênio. Não, é sério. Tipo, fica na folha, fica na raiz, onde fica? Fica na folha? Não, no caule. No caule? Celulose no caule. Então, não entendo de planta. Fica no caule. Se a gente sair roendo árvore aí, a gente não vai conseguir digerir aquilo, porque é celulose pura. Mas é isso. A vaca é um bicho que mastiga, engole. Aí aquele capim volta, ela mastiga. Por isso que é um bicho que fica mastigando o tempo inteiro. Tem esse processo da comida bater e voltar.
Porque, assim, pra vocês verem o quão complexo é para digerir capim. Enfim, nós não temos capacidade de digerir pelo, né? Nós e outros animais também. Olha o bullying, Vitória. Saí da cadeia. E eu falo mesmo. Eu falo sempre das serpentes, né? Que é o bicho que eu tenho muito contato. Mas as serpentes, elas comem o rato e elas cagam o pelo. Porque elas não digerem o pelo. Então, assim, é só a ausência de enzimas mesmo capazes de digerir aquele material. E herbívoros, né? Comem só ervas. Só mato. Dúvidas? Não. Beleza. Eu tô tendo isso. A gente tem os Não tô diferentes tendo mais, níveis tróficos. A gente vai ter primeiro nível, né? Então pensem numa pirâmide. A gente tá vendo de baixo para cima. Quem são os produtores? São aqueles que vão servir. Eles vão servir de alimento para os outros seres. Então são as plantas e as algas. E os produtores, para vocês poderem lembrar, né, quem são os caras que fazem fotossíntese. Quem faz fotossíntese? Plantas e algas. E aí a gente, subindo um pouquinho na pirâmide, a gente vai ter os consumidores primários, que são quem comem os herbívoros que comem as plantas. Pode falar, Giovana. Professora, disso também que vem a parte de perder energia, não é? É isso. Obrigada. E aí a gente vai ter morte, né? Obviamente. A galera precisa morrer. E quem que vai comer esses caras que morrem? Os decompositores, que são fungos e bactérias. Tá? E aí eles vão reciclar a matéria. Porque eles vão devolver toda aquela matéria que foi perdida para o ambiente. Então, nós temos os produtores, que são as plantas. Temos os consumidores primários, que são os caras que comem as plantas. Depois a gente tem os consumidores secundários, que são os carnívoros, que comem os que comem as plantas. A gente vai ter os terciários, que são os caras que mandam em tudo, os predadores de topo. E aí, com esses conceitos de cadeia trófica, a gente tem o que a gente chama de cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? É a sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. É basicamente aquilo que eu falei. Um vai comendo o outro. E teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares juntas. Porque assim, pensem comigo, por exemplo, um tubarão. Um tubarão é um exemplo muito merda. É um felino. Um felino, ele se alimenta de um mamífero, mas ele também pode comer uma ave. Então, assim, ele tem dois tipos de alimentos diferentes que são de cadeias alimentares diferentes. Esse conjunto de cadeias é o que a gente chama de teia alimentar. Então, o mesmo organismo ele pode participar de várias cadeias. Que é aqui, ó. Esse exemplo aqui. Aqui a gente tem a mistura de várias cadeias. A gente tem a grama. Quem come a grama? O coelho. Mas a grama também é comida pelo gafanhoto. E quem come o coelho? A raposa. Quem come aqui a grama é comida pelo gafanhoto, que é comida pelo pássaro, mas também pode ser comido pela coruja. E assim vai. Tá? Então a gente tem uma mistura de cadeias alimentares que são chamadas de teias alimentares. Foi, gente? Foi. Coruja come inseto. E pode comer rato também. Eu ia falar bicho mesmo. Inseto pra mim não é bicho. Inseto pra mim é uma minoria social. Que horror! Eu adoro inseto. Eu também, mas pra mim é uma minoria É social. 95% dos animais que existem. Tá vendo como é que eles são? Bruna, Oi. A gente é minoria aqui. eu achei um inseto na rua, assim, eu tava sentada
com um grupo de colegas. Eu achei um inseto muito bonitinho. Aí eu peguei na mão, comecei a brincar com ele, mandei foto pra minha Dinda bióloga, e ela falou que é um barbeiro da doença de Chagas. Meu E Deus. ela me deu um esporro. Você pode me explicar o que é um barbeiro? Eu até agora não joguei no barbeiro? Google. É um hemíptero, vamos ver aqui. Misericórdia. Pera, joga aí. Os percevejos. Isso daí dá uma doença horrível. Não, Deus te eu... ajude. eu colei no colégio, né, gente? Aí essa parte daí eu não lembro de nada. Ah, que gracinha. Então, ele é lindo. E ele era muito dócil. Ah, não era colorido assim não, tá? Infelizmente. Eu tirei foto com Agora ele. mostra o que ele causa, Bruno. Doença de Chagas? É, doença de Chagas, eu não sei o que é. Ah, Essa parte eu colei tudo, entendeu? Cara, Meu Eu tava, acho que no primeiro ano do ensino médio. Que isso, é catapora? Não. É uma doença que não tem cura. Você descobre e você sabe que você vai morrer daqui a um tempo. Não tem cura aí. Não, Eu assim, sei, não acredito. porque, deixa eu explicar como que acontece. A doença de Chagas é um protozoário que... Olha, mano, isso é incrível, eu acho maravilhoso. O que é um protozoário? Protozoários a gente vai ver isso em microbiologia. Mas Tá bom. protozoário é um bicho mini, que ele não é nem vírus e nem bactéria. E nem fungo. Ele é um protozoário. O que acontece? Cara, eu acho isso de uma genialidade absurda. 4 minutos, acho que eu consigo falar. O barbeiro, ele é um hemíptero, que é um percevejo. O que acontece? Ele vai e ele... geralmente no rosto. E aí, nessa picadinha que ele dá, percebam que ele tem um aparato bucal que parece uma agulhinha. Ó. Ele pica, faz um buraquinho, certo? E aí... Eu achei que era tipo a borboleta. Não. Eu achei fofo. Ele pica e aí ele vai chupando o seu sangue. Até aí, beleza. Não dói, nada. Ele vai chupando o seu sangue. Só que ele vai engordando, conforme o... Como se a gente fosse comendo e a nossa barriga fosse ficando cheia. Ele vai chupando o sangue, vai engordando, até que ele tá tão cheio que ele faz cocô. Mano, parece sacanagem, mas é real. Ele faz cocô, e aí, aí ele sai fora, né? Só que essa picadinha, assim como a do mosquito, ela coça. E nisso que a gente coça, o cocô entra no buraquinho que ele fez. E aí que acontece a merda. Aí que acontece a merda. Por quê? bicho com nada. Porque o protozoário da doença de Chagas tá nesse... É o Trypanosoma cruzi. Tá nesse... No cocôzinho do barbeiro. Olha como é que ele é. E aí, nessa que você coça, o cocô entra no buraquinho e o Trypanosoma, ele tá dentro de você. E aí é uma corrida contra o tempo, porque esse protozoário aqui, ele assume várias formas. Ó, aqui ele tá em uma forma, aqui ele tá em outra. É o ciclo de vida dele. O que acontece? Ele entra no seu corpo e aí ele é muito sagaz, porque ele tem um sistema de escape do sistema imunológico. Então ele consegue fugir do seu sistema imunológico. E aí, se você não sente os sintomas nesse processo dele escapando do seu sistema imunológico, você não consegue, você não detecta ele, você não consegue matar ele. E aí, assim, supondo que você não teve sintomas, ele conseguiu o que ele queria, e aí ele vai e fica lá no seu coração. Só se vai pra corrente sanguínea, né? Vai pro seu coração e fica lá só se multiplicando. E aí, daqui a, sei lá, 15 anos, você vai descobrir que você tá cheio de protozoário no coração, não tem mais o que fazer. Bruna, eu não acredito É nisso. sério. Professora, essa doença tem tratamento? Pego Cara, e você bloqueada. fica Ô, Bruna, isso vai fazer 3 anos. Eu devo me preocupar? Não, então. Procura uma UPA. Mano, olha só. Deixa eu ver se tem... E a chamada já tá acabando. Nem meu plano de saúde Ai, não, funciona. tá.
uma teia alimentar. Mas a abelha, se a abelha foi, as abelhas em geral forem extintas, tudo morre, né? Tipo, ano e tal. O Não que sei que o tempo, morre? Sandro. Se a abelha foi extinta, a maioria das outras espécies, tipo, de vertebrado, né, incluindo o humano, tudo morre. Porque não vai ter Gente, vamos polinizador. Sim, é extingir, por isso que a gente extingar. tem que proteger as abelhas. Não, é por isso que a gente tem que matar as abelhas. Mata você. Eu ia falar coisa pior, decidi ficar quieto, Isaac. Da abelha. Não, Ah, é exato. Deixa eu ver um aqui. Ó, aqui. Vamos nessa. Na terceira aqui. Aí. Na terceira linha. Qual seria o problema do besouro entrar em extinção aqui? Que o sapo ficaria sem um tipo de alimentação, né? E aí, o que aconteceria com o sapo? Aí ele teria que comer a comida de outro ser vivo. Aí ficaria. Esse outro ser vivo teria que comer mais de outros. Porque tem bichos que são assim, só se alimentam de uma determinada coisa. Então, imaginem que o sapo ele só come besouro. Ele só come besouro verde. Se o besouro verde some, o sapo ele vai morrer. E aí, a águia fica sem o que comer. E se ela só come esse sapo aqui, ela vai morrer também. Então, assim, percebam o problema que tem. Quando você tira um ser daquele habitat. E quando você introduz também, é um problema. Se aquele animal ele não é nativo dali, ele se torna um bicho exótico. E se ele sendo exótico, se ele causa um problema, ele é chamado de exótico invasor. Porque, imaginem, pode ser aqui mesmo, aqui na terceira, a gente tem esse ratinho. A cobra se alimenta dele. Aí eu coloco, sei lá, eu introduzo essa águia aqui. A águia também vai comer o rato. Então, essa águia, ela vai competir com a cobra. E se ela tiver um hábito de comer maior quantidade, a população de rato vai diminuir mais rapidamente. E a cobra vai ficar sem comer. Então, a população da cobra vai declinar também. Então, percebam que é uma merda, é tão merda quando você tira e tão merda quando você coloca um animal que não é dali. aí daí que vem as extinções em massa também, né? Sim. Porque quando aquele bicho é exótico invasor, não tem um predador natural dele. Então, vamos supor que, sei lá, colocando a águia aqui, quem vai predar a cobra? Vamos botar aqui, sei lá, um felino prede essa cobra aqui. Só que o felino não vai predar essa águia. Então, essa águia, ela vai, dominar tudo. Vai dominar a parada. Não tem quem prede ela porque ela não é nativa dali. Professora, mas então, tipo, é meio como se fosse um problema os animais que estão no topo da cadeia alimentar são um problema? Como assim? Porque, tipo, não há ninguém que prede tal animal. Aí ele vai se multiplicar enquanto houver alimento, né? Aí Então, se ele for nativo dali, não é o problema. Porque aquele ecossistema é todo adaptado para aquele predador de topo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Tipo a orca no mar. Isso. Já viram essa plantinha aí? Ela dá em tudo que é canto. É, pata de vaca. Não, essa não é pata de vaca, não. Deixa eu ver. É carambola? Como é que é o nome desse Mano, pata de vaca, ela pata de vaca parece uma pata de vaca. Exato, parece uma pata de vaca. Nossa, aqui onde eu moro tinha um monte. Tem um monte de sementinha dentro dela, a gente tacava uma. A gente saía brincando de tacar essas sementes nas Essa pessoas. planta, ela tá fértil o ano todo, é bizarro, ela sempre tem fruto. A daqui da minha ela é uma avó, acho que planta. morreu.
Tem até Pena que eu nunca comi, gente. uma A gente planta, pode comer isso. uma matéria do G1 aqui, ó. A planta absorvendo a sua energia negativa. A planta invasora, ela é uma planta que não é daqui. Ela foi plantada aqui e ela se deu bem porque não tem... Assim, para planta é mais difícil falar isso, mas ela se deu muito bem aqui e começou a ocupar lugares de plantas nativas. E como ela não é daqui, a gente não tem animais que se alimentem da semente, que façam um controle populacional dela. Então ela só tá crescendo e tomando Aqui tudo. no morro perto da minha casa é praticamente o morro inteiro só dessa árvore. Mano, eu tenho um pavor dessa árvore. E ela é uma planta de uma família que a gente chama de fabácea, que é a família das leguminosas. Vocês olham a folha da planta, se for assim, toda divididinha. Eu amo uma dessas flores. É uma fabácea. Qual o problema da folha leguminosa? Orquideia? Essa aí da imagem. Não, essa aqui ainda é leucena, mas a dormideira parece a folha. É, porque a dormideira fecha a folhinha. Por que fecha a folhinha, a senhora sabe? Ela perde água. Mentira! Você encosta, A gente tá ela perde matando água. ela, a dormideira? Não, porque é Tô colocando ela pra dormir. um mecanismo de defesa, assim. Ela perde água. Sempre. E depois ela... Sim, por contato. Caraca. Tipo quando alguém desmaia de desidratação. Sim, só que o dela é proposital, né? Tipo, como é que encostar na planta faz ela perder água? Então, é um mecanismo... Cara, tem um vídeo que é muito legal. Eles fazem um teste com a dormideira. Eles jogam ela no chão, ela fecha. E eles começam a repetir isso várias vezes. Até uma hora que ela para de fechar. Tadinha, ela... é violento. Não, então, ela reconhece que aquele estímulo não é uma ameaça para ela. Então a planta aprende. Sim. Tipo uma memória muscular. Pois é. Mas como é que, tipo, a planta que não é senciente, não é consciente, não é nada, como é que, tipo, ela entende que não vai fazer mal? Se todas as antecessoras dela, os ancestrais dela faziam qualquer estímulo, ela fechava a folha. Então, aí você entende que a senciência, ela vai, o aprendizado vai além da senciência e da consciência. Enfim, essa planta, ela tá crescendo, tá tomando tudo. Tem uma galera que quer tirar, mas tem uma galera que defende, que tem que deixar, enfim. E aí vocês conseguem ver que isso não acontece só com... Eu sou a favor de tirar. Porque ela não é uma planta que é daqui. Um outro exemplo também é a jaca. Nossa, jaca dá rodo. E tem um fruto grande. Oi. É tipo aquela planta dos Estados Unidos, tipo de filme de faroeste. Não tem aquela? Eu acho que é uma espécie invasora ou uma praga, porque tem lugares dos Estados Unidos que fica insuportável de andar em certas épocas do ano que chega a ser perigoso. Causa acidente, etc. Porque essa caceta fica voando. Pois é. Essa aroeira da praia... De Velho Oeste? Isso aqui nos Estados Unidos é uma praga. Sim, É proibido você plantar e comercializar essa planta. Tinha uma na minha casa. Eu adoro ela, o passarinho come. Pois é. Então, ela é boa pra gente, né? Mas pra outros lugares não é. E aí é legal porque a gente vê que essa parada de espécie não se limita só a bichos, né? Isso acontece com planta também. Giovana levantou a mão? Sim, professora, isso acontece com peixe também. O peixe cascudo, ele não é daqui. Sim. E dificulta a vida dos outros peixes, coitadinhos. A tilápia, a carpa também não são daqui. Aqui na Baía de Guanabara a gente tá com um problema com o peixe-leão, que é um peixe que veio pra cá através da água de lastro. Essa praga aqui. Quem que trouxe não essa aberração pro Brasil, cara? Então, a gente tem que chama de água de lastro. Que são aqueles navios cargueiros. Eles acumulam uma quantidade de água embaixo do navio. E aí, quando eles chegam no lugar, eles soltam. E tem muito bicho que vem nessas águas, né? Foi o caso do peixe-leão.
Nossa. Mas também, tipo, a mudança de... Mas qual que é o problema com ele? Mudar, não? Oi? A mudança das correntes marítimas ou níveis de calor do mar, alguma coisa assim. Sim, pode, só que é um processo lento. Os bichos, tipo assim, um bicho que vive em água quente, ele não vai migrar para um ambiente com água fria tão rapidamente. Assim, eu acho que é 50-50, a chance do bicho ter sucesso e a chance dele não se adaptar e morrer. Mas como a gente está tendo muitas mudanças ambientais, os bichos eles estão num processo de adaptação muito rápido. Que é o caso desse peixe-leão. E qual o problema dele aqui? Ele não tem predador natural. Então não tem quem mate ele, a grosso modo. Então ele só se multiplica, come a mesma coisa que os peixes daqui comem. Então a gente tem o que a gente chama de competição, né? E é isso. Como não tem quem mate ele, ele tá só crescendo. Quem tinha levantado a mão? Não era eu, mas eu ia perguntar exatamente isso. O problema do peixe. Aí você mesma já respondeu. Nem precisei. Cara, tem uma alga, é porque eu não vou lembrar o nome, mas tem uma... E eu ia falar exatamente isso também. Tem problema com alga marinha que tá morrendo, coral. Tá tendo todo esse BO, não tá? É Kelp o nome. Hã? Não tá tendo todo um BO com alga marinha, com corais assim que estão morrendo? Uhum. Sim. E o que pode ser feito acerca do assunto? Assim, é complicado porque ao mesmo tempo que a gente pode fazer algo, a gente não pode fazer muita coisa. Porque... Essa água nojenta que tem nas praias? Tipo Arraial do Cabo? Não, essa não tem aqui não. Essa ela tá só na Europa, ela é muito grande, ó, como é que ela é enorme. Eu vou contar a história dessa aqui. Mas respondendo a sua pergunta, a gente vai ver isso melhor em zoologia. Porque a gente vai falar dos bichos. Aí eu vou falar sobre impacto e tal. Mas... vou dar o spoiler. Pra você conseguir visualizar melhor. Ó. Branqueamento dos corais. O que é o coral? O que dá cor pro coral? O coral, ele é um quinidário. Ele é parente das águas vivas. A gente vai ver isso. O que dá cor pro coral? Ele tem essa estrutura aqui, que é feita de carbonato de cálcio, tá? É como se fosse um osso mesmo. E aí a gente vai ter o que a gente chama de zooxantelas associados a esses carbonatos de cálcio. O que são os zooxantelas? São algas pequenininhas. E são elas que vão dar a cor ao coral. Como a gente já sabe, as algas, elas fazem fotossíntese, então elas precisam de luz, certo? Quando a gente tem uma mancha na água, seja por despejo de resíduos, sei lá, petróleo, vai formar uma mancha preta, essa luz não passa. Essas zooxantelas, que são algas, não fazem fotossíntese, então elas vão morrer. E quando elas morrem, o coral perde a cor. Aí fica só o osso. Fica só o carbonato de cálcio. É isso. Então, assim, o que poderia ser feito? No caso dos branqueamentos dos corais, né? Diminuir a poluição da água. A temperatura também pode acabar interferindo no metabolismo das zooxantelas, fazendo com que elas morram, né? Porque o aquecimento das águas também é um problema. E assim, são N fatores, mas os principais são os aquecimentos da água e a poluição marítima. Muito triste. Uhum. Eu vou falar só sobre o kelp e a gente termina, porque vai até 8h30, né? Já são 8h23. Mas o kelp, ele é uma alga que, inicialmente, ela foi, levada de um lugar para o outro. Eu acho que ela é
do Ocidente, se eu não me engano, do Oriente, eu acho. E foi levada para a Europa, alguma parada assim. Ela era, eu acho que era da Ásia e foi levada para a Europa com o objetivo de enfeitar aquário. E aí ela foi se multiplicando pra cacete, não tiveram controle, descartaram ela indevidamente e ela começou a crescer na água e tá aí até hoje. E aí tem todo um trabalho de cortar de corte dessas algas aqui para diminuir, porque assim, é uma floresta de alga quase que literalmente, olha isso, elas crescem muito. É tipo no Minecraft, tem uma igual. Pois é. Olha como é que elas são. E aí é isso, assim. A gente tem outro exemplo também do caramujo africano, né? Trouxeram ele. É que ele tem um Eu ovo acredito que esse umbral o pessoal trouxe pra cá. Aham. E que trouxe? Quem teve a ideia de jerico? Então, tentaram fazer uma comida com ele, não deu certo, descartaram ele, começou a se multiplicar e tá aí. Que nojo. Uhum. Que nojo. Gente, é muito. Tipo, é uma responsa Isaac ia falar alguma absurda. coisa. Não, acho que nesse não, porque tem uns vídeos na internet que é o pessoal esmagando uns ovinhos de caramujo, só que o ovinho é rosa. Aí eles falam pra se você ver na rua, você também tem que esmagar, que é uma espécie invasora, porque ele se prolifera muito rápido e mata tudo que é coisa que tem pela frente. Os rosas geralmente são dos caracóis, ó. É isso aqui, você vê em costão. O rosa eu achei bonitinho. Você vê em... É muito satisfatório. Vilma, que isso? O macarrão. Do nada. Meu Deus. Que é o macarrão caracol, olha. Nossa, eu tomar nojo disso aqui. Mas enfim, gente, é uma responsa absurda você descartar, seja planta, seja bicho. Nossa, que gracinha. Falando em caracol, gente. Anteontem eu vi um caracol que ele tem ferro na composição corporal. Absurdo. Uhum. Tipo, eu tô caçando o nome científico. Esqueleto? Na concha e no pé muscular dele. Gag. Mano, absurdo. Parece um dragãozinho. Cadê o nome? Eu descobri um bicho chamado dragão barbudo ontem. Crissomalum squamiferum. Olha isso. É daqui do Brasil? Não. Mano, isso aqui pra mim foi absurdo. O bicho pré-histórico parece. Ele vive perto de vulcão e tal. E aí ele tem que ter essa estrutura pra poder suportar o calor, né? Perto de vulcão é meio de se imaginar que vai ter um bicho assim. Cara, mas é bizarro, porque, tipo assim, é ferro. Pra mim não tinha nem vida ao redor de vulcão, essas coisas. Tem muito, amigo. A solo em volta de vulcão é extremamente fértil. Qualquer coisa, praticamente, que você colocar, plantar em vulcão nasce. Por exemplo, o pessoal que vai viajar pra fora, sobe em vulcão, tá exposto a essas espécies? Sim, mas assim, você não vai ver nada absurdo também. Tipo, sei lá, um felino blindado. Não. São bichinhos pequenininhos que não... Às vezes você nem vê. Assim. Representa risco? Tipo assim, professora, quem sabe daqui a alguns milhões de anos, se a gente não tivesse existido, né, humano, poderia ter algum leão blindado de ferro, né? Que horror. É melhor Espero que não, entendeu? Pois é. É isso, gente. Falta 2 minutos pra gente terminar. Vou parar aqui. Acho que na aula que vem a gente termina. Amanhã, né? Amanhã a gente termina. Amanhã eu não vou poder. Mas eu amei a aula de 7h30. Amanhã é 7h30. Amei. Beleza. É isso.
Comprei lanche com protozoários agorinha. E vocês nada. Cheio de tripanossoma nesse lanche aí. Ai, Bruna, Deus que me livre. Eu acho que eu vou pedir até um raio-x, uma tomografia. Todo mundo fazendo exame de coração. Vou fazer um eletro. Mas eu fui exposta ao risco, né? Eu me expus. O Bruno tem mostra no eletro? Não. No eletro vai o protozoário mergulhando assim pelas ondas. Cara, o que adiantaria vocês fazerem... Não é nem biópsia, né? Porque como é que tira um pedaço do coração? Só dá uma... Não, aí você dá uma morrida, aí faz uma autópsia, ver se tem. Se tinha, o pessoal vê, entendeu? Não é biópsia? Não, sim, autópsia, só que você entendeu? vai fazer morto. É essa palavra mesmo, autópsia. Biópsia, você tira um pedaço de tal parte do corpo para ir para o laboratório. Com a pessoa viva, né? Só que como é que ela falou possível fazer uma biópsia do coração com a pessoa viva? Será que é? Será que medicina não é possível, não? É um procedimento minimamente invasivo, onde um catéter com uma pequena pinça é inserido por uma veia. Nossa. Minimamente invasivo. Eu já vi isso. É uma que vai pela coisa do braço até o coração, não é? Aham. Nossa, que legal. Então, Luca, pode fazer. Bizarro, tá? Aí você conta. Aí é o futuro médico aí. Quem? O Lucas? Eu. Você quer o quê? Quer ser o quê? Médico o quê? Neurocirurgião e cirurgião ortopédico. Aí, galera. Tá vendo? A carnificina da ortopedia. Puta que pariu. Ai, desculpa. Eu vou sair daqui que eu tô falando muito palavrão. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Até amanhã. Beijos. Tchau, professora. Tchau. Até amanhã. Boa noite. Professora ainda aqui. Eita, correu.